Fala pessoal, beleza? Bom, agora vai ser a próxima regravação de aula sobre Git, perfeito? E Git, basicamente, a gente vai trabalhar com versionamento de projeto, tá? Eu estou utilizando aqui o Windows, porque dentro da escola de programadores estamos utilizando o Windows, tá? E aí vou ensinar tudo com base nisso. Primeira coisa, quando a gente abre o terminal aqui, o prompt de comando, se eu, por exemplo, digitar git, ele fala que git não é reconhecido como um comando interno ou externo. Então, não existe git instalado no computador. Vamos fazer a instalação do git, tá? Então, eu vou pesquisar git download. Ele vai já acessar o site aqui para mim, apresentar o site do git, tá? Eu vou na questão dos downloads. E eu quero ir num client Windows. Aí tá aqui, eu quero uns 64 bits, beleza? Vamos aguardar baixar. Perfeito. Deixa eu abrir o arquivo. Cliquei em abrir o arquivo. Boa. Vamos clicar assim. Sim. Eu cliquei várias vezes, né? Next. Next. Opa, vamos explicar, né? Aqui é a licença para instalar o Git, tá? Na máquina. Posso fechar o restante aqui, não precisar utilizar mais. Aqui é o local que vai ser instalado o executável dele, perfeito. E aqui tem algumas coisas a mais, tá? A gente vai usar o Windows Explorer para poder achar o Git Bash, perfeito. Ele vai acertar esse tipo de arquivo do Git. Todos os arquivos .git vai ser associado com o editor de texto padrão. A gente vai associar o SH junto com o Bash. E aí, a partir disso, ó, aqui a gente pode deixar a última opção marcada. A gente vai instalar o Git. Aqui está falando com qual editor a gente quer definir como padrão aqui para quando tiver algum problema no Git, tá? Eu vou usar o Visual Studio Code como um editor padrão aqui, perfeito. Mas eu não tenho instalado aqui. Vamos aproveitar para instalar o Visual Studio Code, tá? Deixa eu aproveitar isso. Fazer um download aqui para o Windows. Tá baixando. VS Code. Deixa eu clicar abrir. Aguardar. Que demora um pouquinho mais água. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Eu aceito os termos. Vai instalar aqui nesse local do Windows. Não precisa criar iniciar. Não precisa criar na área de trabalho. Não quero criar na área de trabalho. Mas isso daqui é muito importante, ó. Esses dois aqui, ó. Adicionar ação code ao menu de contexto do Windows Explorer e do diretório. Para a gente poder abrir arquivos com VS Code e diretamente do terminal, tá? Adicionar no path. Perfeito. Vou instalar aqui. Bom, aguardando enquanto ele faz a instalação do VS Code aqui pra gente. Perfeito. Vamos iniciar para ver se tá tudo ok. Perfeito. VS Code aqui instalado pra gente aqui, tranquilo. Vamos usar o Dark Theme aqui. Selecionado. E perfeito. Vou fechar, não vou utilizar por enquanto. Então vou dar um back e um next aqui. Ele já habilitou o botão pra gente. Vou dar um next. Beleza. Agora, o que acontece? Todo novo repositório a gente pode deixar aplicar como master e a gente decidir qual que vai ser o nome da branch principal, mas eu vou deixar como main aqui, tá? Esse daqui. E já já a gente explica sobre isso daqui mais pra frente. Bom, aqui é o comando que a gente vai permitir que seja aberto o Git, né, com software de terceiros. Então a gente vai poder utilizar o nosso próprio CMD e não só o terminal do Git. A gente já vai ver que quando terminar a instalação aqui do Git vai vir um novo terminalzinho. Aqui a gente pode usar o bando do OpenSSH, ele não vai ser... Não, a gente não vai entrar nessa questão agora.
Aqui a gente vai poder continuar com o OpenSSL. Aqui a gente pode continuar com Windows Styles e o commit com Unix Styles aqui, tranquilo. Pode deixar essa opção selecionada aqui de emulação, porque eu não quero que seja só o padrão seja Windows, pode deixar ele. E aqui é muito importante, na hora de a gente fazer um merge, a gente vai fazer um merge com fast forward or merge aqui, né, no caso. Não vamos, quando fizer um pull, fazer como rebase, entendeu? Vamos deixar só essa opção selecionada, já a gente vai entender nas próximas aulas. Aqui, credencial do Git, a gente pode utilizar o Git Credential Manager. Aqui a gente vai habilitar o caching aqui sobre os arquivos do Git, pode deixar. E beleza, não precisa selecionar nenhuma dessas duas opções e clicar em instalar aqui. Pronto, agora é só a gente aguardar. Guardando a instalação aqui, vamos lá. Beleza. Se eu clicar Launch Git Bash, dar um Finish aqui, ele já vai aparecer um novo terminal pra gente. Que é literalmente esse terminal aqui, ó, Git. Se eu digitar Git, ele tem um Git Bash, um terminal do próprio Git. E aqui ele aceita comandos Linux, né? Lembra que a gente teve aula de terminal para Windows? O CLS é um comando Windows, de terminal para Windows, né? Agora, para aqui no terminal do Git Bash, ele vai usar só comandos Unix. Então, se eu fazer clear, ele já funciona pra gente porque é um comando de terminal Unix, tá? Eu vou abrir aqui o CMD e a gente vai fazer um teste. Deixa eu vir aqui pro desktop. A gente já aprendeu isso na última aula. Vou criar uma pasta chamada aqui meu projeto. Perfeito, que eu passei meu projeto, eu vou entrar dentro dela, deixa eu limpar tudo. E agora, se eu digitar code ponto, olha só o que vai acontecer, que interessante. Ele abre o VS Code já com a pasta meu projeto aqui. Olha que interessante, ele abriu literalmente a pasta. A gente vai entender melhor. Olha só o endereço que ele está informando pra gente. De acordo com o último aula que a gente aprendeu, a gente sabe que o último texto depois do contrabarra significa que é o ambiente onde nós estamos. Então ele está perguntando se você confia nos autores desses arquivos e pastas. Sim, a gente confia, pode confiar, somos nós mesmos. E beleza, estamos com o VS Code aberto aqui. E vai ser muito importante ter o VS Code aberto, porque agora a gente não precisa mexer mais no terminal do próprio Windows. Eu vou fechar aqui, porque o próprio VS Code ele tem um terminal configurado. Mas antes, vamos conhecer o VS Code. Então a gente tem aqui no lado uma barrinha de ferramentas que é o Explorer, onde vamos usar os nossos arquivos. A gente tem um search para pesquisar dentro do nosso projeto. A gente tem um source control para trabalhar com o Git aqui, trabalhar com o versionamento dele. A gente tem um debug aqui também para a gente poder fazer um debug com os nossos códigos. E aqui a gente tem instalador de extensões. Tem várias extensões muito legais aqui para a gente poder instalar aqui, para poder auxiliar no nosso desenvolvimento, tá? Por enquanto, a extensão que a gente vai instalar é exatamente esse GitLens aqui. Não, GitLens não. GitLens ainda não, porque... o GitLens não, porque o GitLens ele é uma extensão para a gente verificar literalmente quem fez o commit, etc. A gente não vai entrar nesse caso aqui, que é o Git Graph. Vai ser a primeira extensãozinha que a gente vai instalar aqui e vocês vão entender por quê. É só clicar em install, ele vai estar instalando, ou você clica nele e clica em install, e a gente vai ver ela daqui a pouco funcionar. Vamos ver se ela está instalada aqui. Deixa eu limpar tudo, clicar aqui nos instalados. Perfeito, está instalado. Vou voltar aqui para o Explorer e vou criar aqui, ó, meu primeiro arquivo. Eu posso vir aqui, clicar aqui em New File, ou clicar com o direito e vir em New File. Ou se não, a gente pode abrir o nosso próprio terminal aqui, por exemplo, ó, vou abrir o CMD,
vou entrar no desktop, vou entrar dentro do meu projeto. Lembra que a gente aprendeu na última aula que echo, se eu ver qualquer texto e fazer, por exemplo, o nome do nosso arquivo, ponto, o tipo do arquivo, que no caso vai ser txt, ele cria pra gente o arquivinho aqui. Olha que interessante. Viu? Ele tá aqui bonitão, lindo. Mas eu vou deletar ele aqui e vou fazer ele com o próprio VS Code. Então eu vou clicar com direito no file. Vamos lá, arquivo.txt. Só para a gente ter um arquivo.txt aqui. Bom, para a gente conhecer melhor o VS Code aqui, ele fala quantas linhas tem o nosso arquivo, quantas colunas tem, tá? Coluna ele separa com espaço. Aqui, quando a gente está fazendo indentação, quantos espaços eles dão? Então, tipo, uma indentação é igual a gente pegar e fazer 1, 2, 3, 4 espaços, beleza? Então, pode ver que vai ser a mesma coisa aqui, basicamente. Um tab e aqui 1, 2, 3, 4. Tá quase bem parecido, né? Quando a gente clica aqui assim, é exatamente isso, tá vendo? São 4 espacinhos. Bom, aqui o tipo de arquivo em code UTF-8 que a gente pode utilizar acentos, tá? Acentos aqui. Então, eu vou, por exemplo, eu posso utilizar acento de cedilha e tudo mais. CRLF, ele é a sequência de linhas, né? Basicamente o Windows ele funciona dessa forma. E aqui o tipo de arquivo que é, no caso nosso arquivo é um arquivo de texto. Se fosse um arquivo de código, podia ser um arquivo de código de, por exemplo, Ruby, Swift, JavaScript, JSON, React. Cara, tudo depende do tipo aqui do arquivo. Por exemplo, se eu criar um arquivo .js, olha, ele já muda o ícone aqui e ele já entende que é JavaScript. E aí, a partir do momento que a gente digita algum código aqui em JavaScript, teste, ele já fica corzinha diferente aqui, informando pra gente o que é um arquivo. Então, se eu fazer um function aqui, teste, ele já entende aqui pra gente que é um arquivo JavaScript. Perfeito? Não vou salvar e vou deletar esse cara aqui. Então, a gente entendeu um pouco do VS Code, tá? Mas por que a gente instalou o GitGraph? O que tem a ver isso com a aula de Git? Agora a gente vai iniciar. Então eu vou abrir aqui o terminal do próprio VS Code, né? Então, para a gente abrir o terminal do próprio VS Code, a gente vem aqui em View e clica em Terminal. Ele vai abrir um terminalzinho aqui embaixo pra gente. Pode ver que ele está com base do PowerShell. Então é a mesma coisa que a gente tinha um PowerShell aberto. Então, se eu digitar os comandos Linux, ele vai funcionar. Para a gente começar um projeto em Git, a gente tem que digitar o nosso primeiro comando, o git init. E aí, a partir disso, vai falar que foi inicializado um repositório Git vazio. E aqui a gente não consegue ver, mas se eu der, por exemplo, um dir, ele não vai mostrar pra gente também aqui porque ele fica um arquivinho .git. Eu não sei se a gente vai conseguir. Ver até pelo próprio. Deixa eu ver aqui. Cadê? Como que eu faço isso no Windows mesmo? Eu abro aqui, visualizar, mostrar itens ocultos. Aqui, ó, .git. Ele queria uma pasta com várias configurações do Git que pra gente, nesse exato momento, não é importante, porque ele já faz tudo isso implicitamente, mas saiba que quando você faz um git init, tudo que você faz no git ele fica salvo aqui dentro da sua pasta, tá? Então eu vou continuar aqui não visualizando itens ocultos e voltar aqui pro caso. Aí, olha só que interessante, agora por exemplo tem o git graph aqui embaixo, e se a gente for ver, ele fala que não tem nenhum commit nesses repositórios. Então vamos conhecer o que é o git aqui agora, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer no Git, deixa eu minimizar aqui do lado o Explorer, subir mais meu terminalzinho aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender no Git, a gente tem que fazer a configuração do nosso nome na máquina, para que quando a gente fizer um commit, que vocês vão entender o que é o commit, posso pegar o nosso nome e e-mail. E a configuração é git config global, porque essa configuração é global, todo projeto Git no computador vai pegar essas configurações. O meu user.name aqui, no caso, vai ser Mike.
Eu aperto para cima para pegar o mesmo código que a gente aprendeu isso na aula passada e só vou mudar user.email. E aí o meu endereço de e-mail aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui, mike@devjunior.com.br. Perfeito. Salvei na configuração global, não retornou nenhum erro, mas eu rodei os comandos e ele funcionou, tá? Próximo passo que a gente vai fazer, a gente já deu um git init, a gente vai visualizar essas mudanças que nós fizemos. Então, eu vou escrever aqui hello world dentro do nosso arquivo .txt, tá aqui o arquivo .txt, deixa eu dar uma diminuída aqui. Se eu clicar aqui no source control, olha só que interessante. O próprio VS Code fala pra gente aqui que tem uma alteração que a gente pode adicionar, a gente pode remover, a gente pode... Ela tá aqui em um track, significando que adicionou um novo texto nela, só que o Git reconhece todas as alterações novas que nós fazemos. Como não teve nenhum commit, nunca foi nada adicionado, ele já está falando pra gente que existe algo. Mas eu quero ver no terminal isso, que a gente vai trabalhar bastante com o terminal agora. Vou fazer um git status, primeiro comandinho que a gente aprende aqui no Git. Que basicamente o que ele vai ver? Ele vai ver que não tem nenhum commit preparado, mas tem arquivos aqui que aí a gente pode adicionar eles. Tá o nome do arquivo aqui, pode ver que ele tem aqui esse underline, porque a gente pode abrir esse arquivo direto aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, por exemplo. A gente pode abrir direto aqui no VS Code para ver qual é o arquivo que tem dentro. E aí, o próximo comando que a gente vai aprender é realmente o git add. A gente pode fazer um git add o nome do arquivo, mas a gente vai fazer um git add asterisco ou ponto, tá? Mesma coisa. Para adicionar todos os arquivos que foram alterados, que tem aqui à disposição. Eu vou fazer o asterisco aqui por enquanto, para a gente visualizar. Vou limpar o terminal de novo e vou fazer um git status agora. Olha, agora mudou de cor. Agora a gente está verdinho aqui, está falando que tem um novo arquivo, que é esse arquivo .txt. E se a gente visualizar no source control aqui, ó, agora ele não está mais em alterações, está em state changes, porque ele já está preparado aqui para a gente fazer um commit. E o que é um commit? Um commit é agrupar um conjunto de alterações, arquivos adicionados, arquivos deletados, e encaixar dentro de uma, vou falar que é uma pasta assim, mas ele agrupa tudo que a gente fez em um item só, para que ele envie para qualquer plataforma, por exemplo, GitHub, por exemplo, Bitbucket, GitLab, ou deixe dentro da própria máquina, para justamente a gente dizer que ele gera para a gente um hash, um ID, que a gente vai ver, para dizer que aquela alteração, nesse dia, com esse nome, ele foi alterado esse conjunto de coisas. Bem abstrato, né? Vamos ver isso na prática. Então, para a gente adicionar todos os arquivos, lembra que a gente fez o git add, a gente fez aqui o apertar para cima, git add asterisco, então a gente adicionou todas as alterações possíveis, e agora eu dei um Ctrl C, tá? Esse comando ele não vai funcionar, eu só apertei para cima para a gente ver aqui, para dar o CLS. Agora a gente vai aprender um novo comando, git commit -m, e aqui a gente tem que desenvolver uma mensagem. Todo comando git, né, a gente coloca git na frente, aí o status é para visualizar as alterações, o add é para adicionar, o commit é para a gente fazer um novo commit. Que sempre quando a gente for trabalhar com versionamento, a gente fala, eu vou fazer um commit das minhas alterações, eu vou subir um commit. É exatamente esse processo desses comandos que nós estamos fazendo. Então, se eu fizer um git commit aqui e fazer, por exemplo, meu primeiro commit, ele dá um enter, ele tem que ter -m por causa da mensagem, e olha só o que ele fez de legal. Ele pegou a mensagem do meu primeiro commit que estava dentro de aspas, lembrando que tem que estar dentro de aspas duplas. Ele adicionou na branch main, que a gente definiu na instalação aqui do Git, que todo novo repositório ele já vem com a branch main preparada. Ele falou que ele adicionou um hash aqui, esse aqui é o início do hash, e falou, olha, um arquivo atualizado, uma inserção de linha, e aqui ele falou que criou o arquivo .txt. Isso aqui a gente não precisa se preocupar por enquanto. E agora, se a gente dá um git status de novo, para visualizar o que aconteceu, ele falou, branch main, nada para commitar. O trabalho da árvore está limpo. Só que, olha que interessante, se eu clicar no git graph aqui agora, ele mudou
O meu primeiro commit, vou dar até um CLS aqui. O meu primeiro commit, se eu clicar aqui, deixa eu fechar o terminal. Se eu clicar aqui, ó, em cima, tá vendo? Ele aparece o hash do commit, dizendo que esse commit tem esse ID. Foi feito pelo Mike, esse é o e-mail do Mike, foi feito nessa data aqui, 16 de julho, neste horário, aqui exatamente. Essa é a mensagem do commit que a gente descreveu aqui, e olha só o arquivo.txt, ele foi adicionado uma nova linha. Bom, vamos deixar esse primeiro commit, vamos fazer o segundo commit. Então eu vou vir aqui no meu arquivo.txt, vou dar 2 enters, e vou digitar, sei lá, meu nome é Mike. Eu não vou fazer os acentos aqui por conta do meu teclado, tá, pessoal? Mas, deixa eu ver se eu consigo fazer... não consigo fazer acentos aqui, não tem problema. Então, vou escrever aqui, meu nome é Mike, ponto final. E olha só que interessante, o próprio VS Code, como é um projeto em Git, ele já falou, olha, você está adicionando 2 novas linhas. Se eu pegar e apertar o revert, ele tira as linhas. Vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu clicar aqui e visualizar, olha, show next change, não tem nada. Se eu clicar aqui, show previous change, não tem nada também porque eu só fiz isso. Eu posso pegar isso aqui e já adicionar diretamente lá no stage, por exemplo, fazer o git add, ou eu posso só fechar essa janelinha aqui, fechando ali ou apertando essa. Se eu deletar essa linha daqui, por exemplo, olha só que interessante, ele ficou com outra cor. Por quê? Foi feito 2 tipos de alterações. O vermelho quer dizer que eu deletei a linha vermelha e o verde quer dizer que eu coloquei essa linha verde. Aí se eu deletar tudo, deixa eu voltar aqui. Se eu deletar tudo, olha que interessante, ele fica a mesma coisa, dizendo que a linha 1 é Hello World, agora a linha 1 é meu nome é Mike. Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui para deixar justamente só esse primeiro item aqui, tá? E aí, se a gente vir aqui no Source Control do próprio coisa, ele aparece a mesma coisa para a gente change. Se eu clicar, ele fala, olha, você adicionou 2 novas linhas com essas informações. Eu posso fazer o revert, eu posso colocar essas informações já, eu posso colocar essas informações por aqui, posso criar um commit todo pelo VS Code, mas nós vamos fazer pela segunda vez pelo terminal, tá? Então eu vim aqui, viu, terminal, porque eu fechei o terminal, fizer um git status, agora, vermelhinho, como modificado, ele não está como untracked files, quer dizer que eu não adicionei o arquivo, ele está como apenas arquivo modificado. No Git Graph, vamos ver, ele não apresenta nada. Aqui, ele apresenta aqui em cima, ó, você tem alterações não comitadas. Ele já fala que se adicionamos 3 linhas e removemos alguma coisa aqui. Então, se a gente for ver, a gente adicionou 3 linhas, porque eu acredito que ele contabiliza aqui da primeira. E o remover, eu não sei o que ele está considerando que a gente removeu aqui, tá? Mas, basicamente, ele entendeu que a gente tem alterações aqui não comitadas. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas tá aqui, ó, não comitadas aqui em cima. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o git add, ó, eu vou minimizar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, git add, ponto. Pronto, ainda continua aqui não comitado. Agora eu vou fazer git commit uma mensagem, meu segundo commit, enter. Olha só que interessante agora, ele saiu aqui, criou o meu segundo commit, falou aqui que tem o meu segundo commit, tirou um hash. Se eu clicar aqui, ó, o hash do commit 4018F. Se eu vier aqui, tá o início 40, aqui 4018F01 tá aqui também. E olha que interessante, ele marcou o horário que eu fiz aqui, bonitinho, 10h58. Então a gente tem um rastreamento de tudo que a gente fez. E como que a gente verifica tudo isso daqui? Vou fechar o terminal. Meu primeiro commit, o arquivo.txt, a gente só adicionou o arquivo com Hello World, mas no segundo commit, se eu clicar aqui e ver no arquivo.txt, a gente adicionou 2 linhas. E todos esses 2 commits aqui fez a gente chegar até aqui, nesse arquivo. E aí, a branch main significa que nessa linha do tempo, a gente pegou e está fazendo todos esses conjuntos de alterações, né? Só que, por exemplo, agora eu vou fazer um terceiro commit, eu vou adicionar um novo arquivo, novo.txt,
Meu nome também é Mike. Vou salvar. E dentro do arquivo txt para meu terceiro commit. A partir disso, vou salvar. E aí, por último aqui, o que vai acontecer? Vou fechar esse cara. Ele tá aqui, que foi feito, aqui ó, duas alterações não comitadas. O novo.txt é um arquivo novo. E aqui, como é um arquivo que não é novo e teve alterações, ele falou que tem diferença aqui, ó, tá vendo, ó? Clique para você ver a diferença modificada. Se eu clicar, ele fala que ele adicionou mais duas linhas aqui e ele fala que adicionou esses textos aqui para meu terceiro commit. E aí, se eu abrir agora o terminal aqui, ó, deixa eu abrir o terminal, deixa eu minimizar essas alterações, git add, git commit, -m. Ah, a gente tá fazendo git status, né? Vou fazer o git status pra gente ver o que aconteceu depois do git add. Bom, eu apresento, olha, o arquivo .txt foi modificado e tem um novo arquivo chamado novo.txt. Se a gente clicar aqui de novo, a gente consegue ver os dois também como um novo, como adicionado, e o M como modificado, tá? E se a gente quiser comitar esses conjuntos de alterações, colocar aqui meu terceiro commit. É claro que numa vida real, você vai fazer, por exemplo, git commit. Por exemplo, funcionalidade de login. E aí você vai dar enter e todas aquelas alterações que você fez para fazer a funcionalidade do login, você vai fazer o commit. E aí, aqui no caso, como é só para aula, a gente está fazendo meu primeiro commit, meu segundo commit, meu terceiro commit. E olha que interessante, 11.1 ele fez esse terceiro commit, adicionando esse novo arquivo, como meu nome também é Mike, e esse arquivo .txt para meu terceiro commit. E a gente vê que é interessante porque, olha, como que eu faço para voltar para o meu primeiro commit aqui? A gente vai aprender agora um novo recurso chamado git checkout. Se eu pegar esse hash aqui do meu primeiro commit, copiar, colar aqui e dar um enter, olha que interessante. Eu fui, tá um branquinho mais negrito aqui, entendeu? Por quê? Agora, aonde eu estou é aqui. Se eu visualizar meus arquivos, ó, só tem o arquivo txt hello world. Por quê? Eu caí aqui no meu primeiro commit. E aí, nesse caso, olha só o que apareceu aqui no terminal para mim. Olha o que ele tá falando aqui para mim. Olha, nota, você foi para esse hash, né? Que é o mesmo hash do primeiro commit. E aí ele tá falando que isso aqui foi para a cabeça, né, da sua árvore aqui dentro do Git, porque justamente você está aqui dentro. E aí você pode fazer o que? Você pode criar uma nova branch a partir disso, a partir desse commit, ou você pode visualizar os outros hashes, né, fazendo esse switch, fazendo git checkout e tudo mais. Ele está falando que aqui agora a gente está no meu primeiro commit aqui. Bom, e aí, a partir disso, olha que interessante, a gente pode navegar por todas as alterações que a gente fez dentro do projeto, entendeu? Isso não é muito usual, tá? Eu vou voltar aqui, fazer um git checkout, vou voltar para nossa branch main, tá? Porque aí ela tem um nome, eu não preciso clicar aqui e pegar esse hash aqui, porque se eu pegar esse hash, eu vou para o hash do commit. Quando eu faço checkout main, eu vou para branch main, porque eu vou para essa árvore do tempo aqui. Mesmo que ele vai ficar branquinho aqui, quer dizer que eu estou dentro do main, eu não estou dentro do meu terceiro commit. Por quê? Se eu ficar aqui dentro do hash e fazer um novo commit, ele vai fazer por cima, ele não vai fazer em cima da main. E aí eu preciso dentro da main para poder fazer as alterações, porque é uma linha do tempo e branch. Bom, por enquanto eu vou ficar até aqui para essa aula. E aí na próxima aula de Git, a gente vai aprender sobre versionamento de linhas do tempo, como ir para outra linha do tempo, como criar uma nova linha do tempo e tudo mais, tá? E aí, a partir disso, hoje a gente aprendeu aqui como instalar o Git, como fazer um commit, como ver as alterações do commit aqui. E na próxima a gente vai aprender sobre branches, sobre reverter o commit também, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.